Bom dia, pessoal, tudo bom com vocês por aqui? Tudo ótimo? Bem-vindos ao canal, bem-vindos às nossas histórias aí. Se você gosta das nossas histórias, já deixa seu joinha agora. Vai lá, aquele minuto de silêncio pra você ir lá deixar o joinha, que ele é muito importante pra gente. O YouTube entende que vocês estão gostando, vai recomendar o canal para outras pessoas e outras pessoas vão mandar as histórias delas também. Se não, gente, não tem história, não tem canal. Aí eu vou fazer vlog, aí vou fazer vídeo de qualquer coisa, menos de história, tá bom? Bom, então vamos à nossa história de hoje. Gente, a história de hoje, cara, vocês vão me matar. Vocês vão saber o porquê depois, mas vamos lá. É uma história muito interessante, muito bonita e ela nos dá assim uma esperança que realmente quando a gente quer, quando é pra ser, a coisa é. Bom, vamos lá. Dani, em primeiro lugar, gosto muito dos seus vídeos. Fico todo dia esperando a notificação do YouTube para ouvi-los. Gosto de fazer isso dentro do ônibus, indo para minha fisioterapia. Bem, vamos começar minha história. Ela colocou aqui: me chamo Fernanda, tenho 43 anos, sempre fui uma criança tímida. Meus pais tiveram 4 filhas com diferença muito pouca de uma da outra. Eu sou a caçula. Meu pai trabalhava como vigilante de banco e minha mãe nunca trabalhou fora por ter sempre tido problemas de saúde. Meus pais são cearenses e vieram para cá com minhas 2 irmãs mais velhas quando já eram nascidas. Eu e minha outra irmã nascemos no Rio de Janeiro. Então a família veio do Ceará, foi para o Rio de Janeiro, já com 2 filhas, tiveram mais 2 quando eles chegaram no Rio. Tivemos uma infância pobre, mas graças a Deus nunca passamos fome. Mas era tudo muito regrado, contadinho. Nós morávamos de aluguel e o sonho dos meus pais era conseguir comprar a tão sonhada casa própria. Isso só me aconteceu depois de morarmos mais de 20 anos de aluguel, quando meu pai conseguiu se aposentar. Dani, minha mãe é capricorniana, gênio difícil, personalidade forte. Ela era uma pessoa ignorante no duplo sentido da palavra, pois nunca estudou. É analfabeta, mal sabe assinar seu primeiro nome. Mas mesmo não sabendo ler e nem escrever, ela sempre se virou sozinha. Amiga, eu também sou capricorniana. O que você quis dizer com gênio difícil, personalidade forte, pessoa ignorante? Ai, gente, para. Então vamos. Ela sempre se virou sozinha com a gente, né? Ela nos levava para médico, ela ia para o mercado, ia para qualquer lugar sem nunca ter se perdido. Lembrando que a mãe dela não sabia ler, por isso que ela tá falando isso. Ela era uma pessoa muito disposta, esperta, mesmo nas limitações dela. Ela fazia uma conta de cabeça melhor que ninguém. Ninguém enganava ela. Ela era ligada no 220, era muito nervosa, não tinha muita paciência comigo e nem com minhas irmãs. Levávamos surras de cinto com fivela grossa que deixávamos marca em nós. Ou então com folha de goiabeira, de chinelo. Meu pai não gostava de nos bater. Eu só apanhei uma vez de chinelo. Ele trabalhava à noite e de dia ele dormia. Então acabava sobrando mais mesmo, era para minha mãe. Apesar de tudo isso, eu nunca tive mágoas nem rancor dela. Meu pai ele não esquentava muito com os filhos, gente. Ela quis dizer o seguinte, que a mãe que ficava ali na criação das meninas. Como o pai era vigilante, dormia o dia inteiro, trabalhava à noite, o pai nunca bateu nelas, mas também nunca esquentava muito com nada não. Tipo, era a mãe que resolvia tudo. Bom, vamos lá. Comecei a trabalhar e namorar com 14 anos. Eu nunca gostei de namorar meninos da minha idade, sim, mais velhos. Eu convivia com pessoas bem mais maduras, casadas, separadas. Tive alguns namorados mais sérios em casa. Foram 2, pois ficava com medo de apresentar para minha mãe, pois se ela não aprovasse, ela me fazia terminar. Namorar homens mais velhos podia, mas não podia ser separados e nem com filhos. Eu namorava escondido e quando ela descobria, me fazia terminar. Até então eu acatava, porque na verdade eu não amava eles, mas eu só gostava. Bem, meu segundo namorado em casa era uma pessoa mais ou menos conhecida da minha família. A irmã dele era comadre da minha irmã. Meus pais adoravam ele.
faziam muito gosto do nosso namoro. Ele realmente era uma pessoa bacana, que eu gostava bastante. Mas na verdade eu ainda não tinha experimentado o amor. Tive paixões fortes, mas amor mesmo não. Até que no ano de 2000 minha vida mudou completamente. Dani, eu comecei a trabalhar numa empresa em 1998, uma empresa maravilhosa, onde até hoje eu tenho muitas recordações. No ano de 2000 essa empresa mudou para um outro bairro por conta das enchentes que invadia nosso galpão e acabava perdendo muito material no estoque. Essa rua que mudamos era uma rua mais residencial, só tinha mais 2 empresas. Uma delas, em frente à nossa, tinha alguns funcionários que almoçavam no boteco que tinha aqui perto. Era um lugar simples, familiar. E era o ponto da onde o pessoal das empresas acabava almoçando. Depois de um ano de mudança, eu trabalhava no 2º andar, que tinha umas janelas bem grandes que dava para a rua. Um dia eu estava olhando pela janela, avistei um homem passando com uma pasta na mão, um rádio Nextel de um lado e um celular do outro. Sei lá, não sei porque aquilo ficou na minha mente, eu achei aquele engraçado, mas eu não tinha conseguido ver o rosto do cara. Eu sempre saía para almoçar às 1 da tarde, né, 13 horas. Quando cheguei no tal boteco, o dono sabia que eu gostava muito de camarão e falou que ele tinha feito chuchu com camarão, mas que já tinha acabado. Então eu falei, nossa, que pena, eu amo chuchu com camarão. Nisso, virou um homem que estava na minha frente de costas, fazendo o prato dele. Esse boteco servia self-service. Quando de repente ele virou para mim e disse, não seja por isso, posso dividir meu chuchu de camarão. Não chuchu de camarão, chuchu com camarão com você. Dani, quando eu olhei, dei de cara com os olhos dele. Sempre fui muito ligada em olhos. A primeira coisa que eu gosto de um homem são os olhos. Era um olho claro, pequeno, um olhar lindo e penetrante. Eu fiquei sem reação. Quando eu olhei para a cintura dele, eu vi 2 celulares, o Nextel e o celular. E me lembrei que era justamente o homem que eu tinha visto pela janela dias atrás. Gente, lembra que ela achou engraçado? O cara passou e aquilo chamou a atenção dela, mas ela não tinha visto o rosto do cara. Ele também ficou olhando para mim sem reação alguns segundos. Até que eu falei que aceitaria que ele dividisse a comida dele comigo. Sentamos e começamos a conversar. Ele falou que ele não almoçava naquele horário de 1 hora, e sim ao meio-dia. Ele disse que naquele dia ele tinha se atrasado, por isso que acabamos nos esbarramos. A minha empresa já tinha 1 ano que estava lá na frente da empresa que ele trabalhava, e era a primeira vez que eu tinha visto ele, assim, ela já tinha visto ele passando, ela soube que era ele porque tinha visto o telefone e o Nextel, né, gente? Mas era a primeira vez que ela tinha realmente visto ele cara a cara. Ele falou mais tarde, ele me confessou que ele tinha me visto num banco que ficava perto da nossa empresa. Que quando eu saí, ele começou a me seguir, que ele iria me abordar, mas ficou com medo da reação, achando que eu poderia achar que ele quisesse me assaltar. Então deixou pra lá. Depois disso ele falou que nunca mais me viu. Ele não sabia que eu trabalhava em frente à empresa dele. Olha, ele viu ela no banco, já ficou interessado nela, mas não sabia que ela... Olha, é coincidências da vida, né, gente? Bem, ficamos conversando. Eu só tinha uma hora de almoço. Ele não tinha hora certa, pois ele era vendedor, tá, gente? Ele não tinha horário fixo. Bom, Dani, ele fazia faculdade de publicidade, mas trabalhava com vendas gráficas. Nesse dia ele ficou até terminar o meu horário de almoço. E nós dois torcendo para a hora demorar a passar. Até que terminou o horário do meu almoço, esqueci de falar que ele me perguntou se eu tinha namorado e eu falei que sim. Ela tinha namorado, né? Ele disse que era divorciado e que tinha um casal de filhos. Nos despedimos e fui embora. Quando cheguei no meu trabalho, fui no banheiro me pentear, escovar os dentes. E quando sentei na minha mesa, quem me ligou? Sim, ele. Mas eu não tinha dado o telefone da minha empresa para ele. Mas ele procurou nas antigas páginas amarelas. Então conversamos rápido e ele disse que queria muito me ver novamente, com calma. E eu falei mais uma vez que era complicado.
Dani, eu queria muito aceitar, pois eu tinha certeza o que tinha acontecido era amor à primeira vista. Ou um encontro de alma, sei lá. Eu nunca tinha acreditado nessas coisas. Eu achava impossível uma pessoa amar outra de primeira, sabe? Amor à primeira vista. Eu tinha até medo de me envolver. Bom, aliás, eu tive medo de me envolver com ele. Primeiro porque eu tinha namorado, né? Eu não amava meu namorado, mas ele era uma pessoa boa e eu não queria magoá-lo. Segundo, eu tinha certeza absoluta que a minha mãe não permitiria esse namoro, pois ele tinha 34 anos e eu tinha 24. Ele era divorciado, com 2 filhos que moravam com a mãe. Eu, filha caçula. Minha mãe gostava muito do meu namorado. O preconceito dela não permitiria que a filha dela, solteira, nova, se envolvesse com um homem de 34 anos divorciado com 2 filhos. Bom, Dani, daquele dia em diante, nós não nos separaríamos mais. Porque aquele homem era tudo que eu sempre tinha pedido a Deus. Eu sempre falava, Senhor, onde está a pessoa que o Senhor preparou para mim? Por onde ela anda? O que ela faz? Será que ela gosta das mesmas coisas que eu gosto? Bom, terminei com meu namorado. Ele não entendeu bem, porque o tempo todo que a gente ficava juntos, eu e meu namorado estavam juntos, a gente só tinha brigado uma vez. Eu tentei usar as palavras certas para não magoá-lo, mas ele foi magoado. Gente, lembra que eu falei para vocês que a dor e o amor, elas andam juntas no relacionamento? Infelizmente não tem como, né? Num término, alguém vai sair magoado, sabe? Mas eu acho melhor terminar igual no caso dela. Ela não gostava do cara, gostava como amigo. Mas peraí, amigo não é namorado, né? Amigo, você não vai casar com seu amigo. Você tem que casar com alguém que você ame, porque você vai viver com essa pessoa, você vai conviver com essa pessoa. E a gente casa, mesmo que não seja, né, forever aí, a gente casa querendo que dê certo, casa pensando em construir uma família, que viveremos felizes para sempre. Nem sempre isso acontece, mas é o que a gente pensa, né? Então a gente tem que casar com alguém que a gente realmente ame. Bom, eu e Fábio começamos a namorar escondido. Minha mãe começou a desconfiar, pois eu trabalhava longe de casa e geralmente eu gastava 2 horas para chegar. Dani, mesmo o Fábio falando que ele era divorciado há 6 anos e morava sozinha, eu queria ter certeza que ele estava falando a verdade. Eu falei com ele que eu só acreditaria se ele me levasse na casa dos pais dele, pois eu já tinha quebrado a minha cara outras vezes de homens falando que eram solteiros ou separados, mas na verdade eram casados. Ele me disse na mesma hora, sim, vou te levar lá. Fomos, foi muito bom, pois conheci os pais dele. Que logo de cara vi que ele tinha puxado os lindos olhos da mãe dele, que faleceu há 3 anos até. Isso aí quando eles se conheceram, tá, gente? Dani, esse dia em diante, nosso amor foi aumentando cada vez mais. Ao mesmo tempo, a situação com a minha mãe estava ficando cada vez pior, pois ela estava desconfiando do nosso namoro. Eu não comentava dele com ninguém, nem para os meus amigos de trabalho. Uma grande bobeira até, né? Porque eu e ele éramos livres, né? Depois de 1 mês de namoro, ele quis me apresentar aos filhos. Desde a separação e do divórcio, eu fui a primeira mulher que ele apresentou como namorada do papai. As crianças eram uma menina de 8 e um menino de 9. Já de cara, os dois gostaram de mim. Eles pediam ao pai para arrumar uma namorada porque eles tinham pena do pai ficar sozinho quando eles iam embora para casa da mãe. Ele pegava as crianças de 15 em 15 dias e uma vez na semana, à noite, quando saía do trabalho. Dani, as minhas brigas com a minha mãe estavam cada vez piores. Quando eu falei para ela que eu estava namorando com o Fábio, mas que ele tinha boas intenções e queria conhecê-la, ela ficou muito brava. Falou que se eu levasse ele na casa dela, queria colocar ele pra correr a vassouradas. A mãe dela tava muito revoltada, gente, que ela tinha terminado lá com um rapaz que a mãe dela gostava
E a mãe dela não queria nem saber desse Fábio, não queria nem saber quem era. Tipo assim, estou revoltada, você terminou lá com o menino que prestava e não me venha apresentar namorado, tipo, não traga dentro da minha casa. Bom, aí o que aconteceu foi o seguinte, eu contei pra ele o que havia acontecido. Ele ficou muito aflito com toda a situação que estava cada vez mais difícil. Então ele falou: olha, eu te amo, eu não quero te perder, mas a decisão que você tomar eu vou te apoiar. Tipo, eu não quero também, né, que você tenha problemas com a sua família. Então a decisão que ela tomasse de continuar o namoro ou terminar ali, porque a família não queria, ele iria apoiá-la. Depois dessa conversa, continuamos nos vendo, até que um dia, chegando em casa depois do trabalho, minha mãe começou a brigar comigo, porque ela disse que tinha certeza que eu continuava me encontrando com ele. Daí minha mãe me jogou no chão, me deu uma surra tão grande e me disse para eu escolher entre ela e ele. Se eu escolhesse ele, era para eu sair de casa e esquecer que eu tinha uma família. Gente, mas é muito radical isso, né? Tipo, a mãe não tinha nem conhecido o cara. A raiva dela é que ela tinha terminado com outro, entendeu? Então, assim, a mãe já fez o estradalhaço lá. Aí ela foi falar pro meu pai. Lembra do pai dela, gente? Que nunca ligou muito pras filhas, trabalhava e tal. Falou pro meu pai que eu namorava um homem bem mais velho que eu, que era casado e tinha 2 filhos. Claro que meu pai acreditou e também ficou contra mim. Eu lembro que eu chorei a noite toda, fui trabalhar. Cheguei no trabalho, passei mal, me levaram para o hospital, perto do trabalho. Fábio foi até o hospital e ficou lá comigo. Lembro que ele estava do meu lado, me abraçando. Foi aí que eu comecei a chorar muito em seus braços, pois eu tinha muita vergonha do que tinha acontecido, mas acabei contando para ele que minha mãe tinha me batido. Voltei para o trabalho, minha chefe me liberou, então Fábio me levou para casa dele, onde me colocou para dormir e ficou o tempo todo do meu lado. Mais tarde ele me levou para casa. Isso era uma sexta-feira. No sábado eu não trabalharia, porém minha mãe iria para a casa de uma das minhas irmãs que era casada e geralmente ela dormia lá, só retornando na segunda. Dani, eu sabia que eu tinha que tomar uma decisão ali aquela hora. Ou eu teria que acatar o que a minha mãe tinha falado. Então ela achou assim, ou eu vou ter que assumir esse homem agora, ou eu vou ter que deixar ele, porque não dá pra continuar na situação que está, né? E ela tinha tomado uma decisão que ela não iria deixar a mãe dela mais se meter nos relacionamentos dela. Pois ela disse assim, eu tinha certeza que Fábio era o homem da minha vida. Eu não queria perder a oportunidade de ser feliz por causa de ignorância da minha mãe. Julgar uma pessoa sem nem ter conhecido. Bom, eu amo a minha mãe, Dani. Eu sempre fui uma filha obediente, eu nunca fui rebelde, eu nunca havia dado trabalho da escola, nunca tiveram reclamação a meu respeito. Detalhe, eu sempre ajudei em casa, eu pagava o plano de saúde da minha mãe desde muito cedo. Então peguei o uniforme da empresa, peguei alguns documentos, coloquei dentro da bolsa, deixei um bilhete falando o porquê eu estava saindo de casa e para onde eu iria. Entrei no ônibus, liguei para o Fábio, pedi para ele me encontrar num lugar perto do nosso trabalho. Eu nem falei para ele nada o que era, só pedi para ele me esperar no ponto de ônibus. Foi quando cheguei e ele estava lá me esperando. Desci, comecei a chorar nos seus braços e não foi nem preciso ele perguntar o que havia acontecido, pois ele já sabia, né? Ele me levou para casa onde eu não sairia mais de lá. Passamos a viver como marido e mulher. Dani, vou dar uma resumida na história, pois é longa, né? Então ela quer dizer o seguinte, do ponto que eles se conheceram, gente, que foi em novembro, até ela falou assim, que eles se conheceram na metade de novembro, dias depois ela terminou com aquele namorado, lembra? E quando eles foram morar juntos, já era fevereiro, então novembro, dezembro, já tipo
Eles estavam há pouquíssimo tempo juntos. Isso que ela quis dizer, pra ela ter tomado, tipo, ela falou que foi muita sorte até ter dado certo, porque ela tinha muito pouco tempo de namoro com ele e ela tomou essa decisão aí de largar tudo e ir pra casa dele, sendo que ele nem sabia. Ela foi, tipo, sem saber se ele ia até aceitar. Ele podia falar, peraí, sua doida, eu te conheço há 3 meses, você quer vir morar na minha casa, né? Sei lá. Podia ter falado qualquer coisa, mas ela foi. Bom, ela disse o seguinte: não foi fácil. Eu chorava de noite por conta da minha família não querer falar comigo. Gente, é muito difícil quando a gente é apegado à família, né? Você ter uma família e a pessoa não falar com você é muito complicado. Ainda mais pai e mãe, né? Ela disse que todos deixaram de falar comigo, exceto uma irmã que havia se separado e tinha pouco tempo que tinha retornado para casa dos meus pais. Eu emagreci, adoeci. O meu então, agora marido, me consolava dizendo que minha mãe voltaria atrás, pois sempre eu fui uma boa filha, era só eu dar tempo ao tempo. Foram 3 meses que para mim parecia uma eternidade, para ter a tão sonhada reconciliação com a minha mãe. Bom, vou contar para vocês então como foi essa reconciliação. Na empresa que eu trabalhava, a cunhada de uma das minhas irmãs também trabalhava nessa empresa e ficou sabendo de toda a história. Ela conhecia Fábio e, por sinal, gostava muito dele. Na verdade, todos gostavam dele. Então, ela conversava muito com a minha irmã, falando que Fábio era uma pessoa maravilhosa, que me tratava muito bem. Dias depois, ela marcou o encontro entre minha irmã, meu cunhado, Fábio e eu. E como já esperado, eles gostaram muito de Fábio. Com isso, nós ganhamos 2 aliados, pois a minha mãe, ela ouvia muito essa minha irmã e meu cunhado. Finalmente, no dia que a minha irmã mais velha foi para a maternidade, para ter minha sobrinha, é que foi feito nosso reencontro. Fui com meu marido para a maternidade e lá minha mãe e meu pai estavam lá. Lágrimas, aí ela falou que tá chorando nesse momento, né? Minha mãe, Dani, parecia ter envelhecido 10 anos naqueles 3 meses. Ela sempre foi cheinha, ela tava magra. Eu abracei ela, apresentei Fábio e ela falou com ele, o tratou super bem. Meu pai a mesma coisa. Nossa, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Dani, desse dia em diante, esquecemos tudo o que aconteceu. Minha mãe passou a frequentar nossa casa e eu sempre fui muito bem tratada por Fábio. Em nenhum momento Fábio, meu marido, me tratou mal. Ela reconheceu que fez mau juízo dele, que ele era um ótimo marido, um ótimo pai para os filhos dele. Sempre elogiava ele para todos os conhecidos. E minha mãe hoje, né, depois, né, não hoje, né, mas na época falava: a minha filha encontrou um excelente marido. Quero deixar claro que não aconselho ninguém a fazer o que eu fiz, pois eu podia ter me dado mal, mas meu sexto sentido não falhou. Bom, gente, eu vou dar uma pausa aqui, porque agora vocês vão... Ela quis contar essa história, tá? O que eu vou falar a seguir, não é que... Pode ser que ela vá mandar pra gente, mas... O que ela quis contar aqui pra vocês é que ela foi atrás da felicidade dela, o que ela acreditou ser o amor da vida dela. Claro que ela poderia ter se dado mal, porque muitas vezes a gente acha, né, que... Eu já achei que algumas pessoas eram o amor da minha vida e não eram. Então, assim, mas ela seguiu o instinto dela. Eu acho que o mais bonito ali foi a reconciliação também com a família dela, porque se o cara é tão bom, né, por que ficar contra? Vamos apoiar, sabe? Eu acho que às vezes a gente tem que ouvir mais nossos filhos, né? Não é sair julgando, que esse cara não presta. Conheça, claro que tem também os embustes, óbvio, sabe? Mas não é porque um é embuste que todo mundo vai ser, né? Então, o que eu queria deixar claro pra vocês aqui é que eu achei a história dela, sabe, bonita. Achei que ela foi muito sincera, até com ela mesmo. Lembra lá do namorado no início?
um cara bom, um cara isso, um cara aquilo, mas, né, ela foi lá e falou, olha, você é maravilhoso, mas eu não quero ficar com você, não, né, eu quero, não dá. E eu gostei, porque pelo menos não foi daquelas que, ai, tive que ficar com ele, porque minha família queria, que era um cara bom, mas eu não gosto dele, como já vimos aqui no canal, né? E você acaba, além de se prejudicando, prejudicando a vida do cara também, porque acaba, né, não deixando o cara aí viver a vida dele. A pessoa fica ali achando que você tá na mesma sintonia que ela e você não tá, né? Isso só vai trazer problemas. E eu achei muito legal, assim, sabe, ela lutar pelo que ela quis, lógico, precoce, né, 3 meses de namoro, ela simplesmente largar tudo e ir pra casa do cara e tal. Mas, como ela disse, não façam o que eu fiz, mas que bom que deu certo e que bom que vocês conseguiram viver essa história de amor aí. Isso, gente, se passou no ano 2000, né, que ela fala aqui. Eu li lá no começo da história, gente. Por favor, alguém me refresca a memória agora? Deixa eu ver aqui, acho que é no ano 2000 que ela fala que... Eita, Daniele... 2000. Ela mudou pra casa do Fábio no dia 6 de fevereiro de 2000. Gravem essa data. Então tá, pura felicidade, ela e Fábio. E agora a gente vai dormir na pia, porque ela fala o seguinte: Dani, foram 4 anos de pura felicidade. Eu achando que ela estava com o Fábio até hoje, né? Só que no dia 3 de fevereiro de 2004, eu e meu marido, voltando do trabalho, sofremos um grave acidente de carro, que infelizmente mudou toda a nossa vida. Mas essa parte ela vai contar no próximo e-mail. Não falei que vocês iam querer me matar? Gente, mas foca, ela contou a história dela e de Fábio. Alice, você vai fazer a gente dormir na pia. Eu vou mandar um e-mail pra ela agora, porque essa história ainda não chegou na minha mesa. Alice, olha aqui, essa história ainda não chegou na minha mesa. Olha, você não deixa eu e as meninas dormir na pia, não, que a gente é ansiosa, a gente fica nervosa, a gente quer logo saber o que aconteceu. Infelizmente, estou com um péssimo pressentimento pro final dessa história. Mas eu espero que, né, quero ouvi-la de você, como você tá hoje, o que aconteceu, por favor, não deixa a gente, né? Então, meninas, vamos aguardar. Vamos aguardar. Mas o importante foi a história que ela contou hoje, né, de como ela lutou pra ficar com o grande amor da vida dela e graças a Deus deu tudo certo. Agora, o que aconteceu depois disso, saberemos num vídeo bem próximo, espero eu, porque eu vou mandar agora, gente, prometo pra vocês, ó, tá aqui, telefone na mão. Vou mandar e-mail pra ela agora. Deixa eu até ver qual e-mail, de qual e-mail que ela me mandou. Porque isso não se faz com a gente. Podem ficar tranquilas que breve vocês terão um retorno, tá bom? Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, gente.